Você deve ter olhado pra essa thumb e pensado, como assim? Esse cara quer me dar uma vírgula? E é exatamente isso. Mas não o tipo de vírgula que você coloca aí no teclado ou no papel, eu quero te dar uma vírgula pra sua história. Eu tenho certeza que você colocou pontos finais em muitas coisas que você não se achava capaz de realizar. E cara, eu te entendo, eu também fiz isso. Há mais ou menos um mês atrás, comecinho de dezembro, eu tava sentado na sala, olhando meu notebook, e eu pensei, cara, o próximo ano vai ser só mais um ano em que eu prometo e não faço nada. Eu não quero isso. Então, eu tava muito angustiado. E sabe, eu completo 18 daqui a alguns dias, então naquele momento eu percebi que eu não poderia ficar parado vendo a minha vida passar e só prometendo fazer e nunca fazendo. E é claro, não é como se isso fosse fácil. Então eu decidi parar por um momento, sem nada, com um caderno e pensar: por que eu estou tão perdido? Por que eu me sinto tão perdido? E eu percebi que eu passava o tempo todo asfixiando a minha mente. Sabe, entretenimento o tempo todo. E eu quero contar pra vocês até o que eu escrevi no meu caderno. Eu acredito que somos seres racionais, capazes de perceber que tem algo errado, e mesmo assim decidimos aceitar e viver no conforto ao invés de nos perguntar o que está errado. No fundo, a gente já sabe a resposta. Nós matamos os nossos próprios sonhos, a gente coloca pontos finais em lugares que nós deveríamos ter colocado vírgulas. Nós fomos praticamente criados para isso, para viver em um sistema em que nós não sonhamos, não somos criativos. Mas eu vou deixar outra frase aqui para vocês aqui: a existência sem sonhos é uma semente sem solo. E sabe, o que falta na maioria das pessoas é essa mesma coisa que eu fiz. Passar um tempo sozinho consigo mesmo para perceber quais são os problemas. E não é normal que a gente faça isso, porque a gente vive no automático. A gente perdeu a nossa essência. E eu digo que você perdeu porque ela ainda tá aí. É só você parar e procurar. Muito provavelmente você tá se perguntando como fazer isso. E é meio simples. Se desliga um pouco. O tédio é o maior criador de grandes ideias. O que eu desejo pra vocês é que vocês se tornem andarilhos da sua própria mente. Essa é uma frase do livro O Vendedor de Sonhos e a Revolução dos Anônimos. Por que eu desejo isso pra vocês? A gente passa tanto tempo no celular, no computador, na televisão e esquece quem a gente é. Eu não vou entrar a fundo no tema quem você é, porque talvez nem eu tenha essa resposta, mas eu acredito que se você procurar, você vai encontrar. A essência que você perdeu ainda tá aí dentro. Então, se permita explorar a sua própria mente. Nos últimos 6 meses, quantas coisas novas você aprendeu? O que você estudou por livre e espontânea vontade? O que você sentou a bunda na cadeira e aprendeu? O nosso cérebro, a nossa pessoa, tem a necessidade de aprender. E eu te pergunto, qual foi a última coisa útil, a última coisa que você quis aprender? A última coisa que te fez ficar fascinado, como se você fosse uma criança, como se você fosse um cientista louco. E é interessante a gente ver como tudo era divertido quando a gente era criança, como os dias passavam mais devagar. Quando a gente era criança, tudo era novo, sabe? A gente aprendia uma coisa nova todo dia que valia a pena ser aprendida. Então o tempo passava tão lentamente. A gente aproveitava, a gente queria aprender, estávamos fascinados. E agora é que você não sabe nem o que você quer, você não sabe nem quem você é, como que você pode ficar fascinado com alguma outra coisa? E eu quero que você se pergunte ainda mais como que você pode viver. E é óbvio a sensação de que a gente não vive, sabe? Eu tenho essa sensação de que eu fico preso dentro de casa o tempo todo. E depois que eu fiquei um pouco parado, refletindo comigo mesmo, é óbvio porque eu me sinto assim.
Porque eu tô o tempo todo rolando aquela bendita telinha. E hoje mesmo, eu tava aqui sentado olhando pra tela do computador, eu tava na tela do YouTube. E eu pensei, caramba, quanto tempo eu tô aqui? Sabe, eu tava procrastinando pra fazer esse vídeo. E depois que eu me perguntei isso, eu fiquei angustiado, como sempre. E eu fechei o navegador, tudo que pudesse me distrair. E eu ainda levei várias horas pra conseguir sentar aqui e gravar esse vídeo. E eu fugi com meu celular, com meu computador, mas a melhor coisa que eu posso fazer pra mim mesmo é fazer esse vídeo, porque eu gosto disso. Eu gosto de falar, eu gosto de gravar, eu gosto de editar, eu gosto de transmitir pra vocês alguma coisa, eu gosto de transmitir meu conhecimento. E eu nunca teria percebido isso se eu não tivesse parado um pouquinho pra refletir. Eu nunca imaginei que eu gostasse de ensinar. Eu sempre tive muitos problemas pra conversar, problemas sociais. Mas agora eu tô aqui tentando ensinar alguma coisa pra vocês. Eu descobri que eu adoro fazer isso. Então eu quero que vocês descubram as coisas que instigam vocês. Porque sabe, depois que você descobre o que você realmente quer fazer, você fica pensando nisso o tempo todo. Sabe, eu combinei comigo mesmo que terminaria de gravar esse vídeo antes das 20, segunda-feira. São 19h09, então eu tô quase fora do prazo. E isso é uma das melhores coisas que você pode fazer. Coloca um tempo limite no que você quer fazer. E eu sei, esse vídeo tá falando mais sobre as coisas que você ama. Mas é exatamente sobre isso. E eu vim aqui pra te lembrar das coisas que você tem negado. Depois que eu parei pra refletir, se tornou tão óbvio os momentos de fuga. Sabe, a gente não respira. Cara, antes de fazer qualquer coisa, respira. 2 minutinhos, fica ali. E eu quero que você pegue um caderninho. Por favor, não pegue o celular. Se você não tiver um caderno, só pensa consigo mesmo. Pensa, o que tem de errado comigo? Quanto tempo eu estou negando os meus próprios sonhos? Há quanto tempo eu tenho negado minha própria essência? Depois disso, eu espero que você realmente tenha se encontrado, que você tenha decidido colocar uma vírgula e não um ponto final nos teus sonhos. Muito obrigado se assistiu até aqui, deixa um like, se inscreve, eu sou o Sólido.